Quinta-feira, né, enfrenta o São Raimundo lá em Roraima pela Copa do Brasil. E aí, Léo Gomide, comecinho já de temporada, né, o quarto jogo do Felipe Conceição. A gente já falou muito disso, são muitas novidades no time. E já vem uma decisão aí em jogo único que tem uma importância, inclusive, financeira para o Cruzeiro, né? A Copa do Brasil tem aqueles prêmios, né, a cada fase. Para o Cruzeiro é fundamental somar todos esses valores. O quanto mais puder avançar, melhor, né, Gomide? Prioritário avançar, né, André? Porque a situação econômica do clube não é das mais favoráveis. Então, se faz necessário ter o resultado dentro de campo para amenizar um pouco a situação. Você ia falar que prêmio não era importante, Gomide? Não, mas vive uma situação em que não deveria, né? Se a gente imaginar o tamanho da história do Cruzeiro, o tamanho que é o clube e o que poderia arrecadar, né? Depender de uma premiação de campeonato para, entre aspas, sobreviver é algo que é muito por conta da incapacidade dos gestores do que propriamente de outro motivo, né? Chega nessa situação porque o próprio clube se colocou nela, né? Se houvesse uma maior fiscalização política dentro do clube, né? A gente já debateu esse assunto aqui em várias oportunidades sobre o papel dos conselhos deliberativos nos clubes, né? Que serve para praticamente nada, a não ser lá em data X resolver quem que vai ser o mandatário por 3 temporadas, mas fora isso, o papel vigilante, né? Fiscalizador, ele pouco acontece. Então chega nessa situação de depender do prêmio muito por conta da inoperância de conselheiros, né? Ou realmente da inutilidade de que é um conselho deliberativo na maior parte dos clubes hoje do futebol brasileiro. Mas é uma situação que, vamos dizer que quase não tem margem de erro, né, André? Porque o São Raimundo é um time, não dá para comparar a história dos dois, né? Por mais que joguem em casa, mas se nós pudéssemos fazer uma avaliação em que no quarto jogo ainda realmente é possível jogar mal. É apenas a quarta partida de um time que há 3 jogos atrás estreou 5 jogadores, né? E que pode ter uma nova formação devido ao segundo tempo que fez melhor do que o primeiro contra o RT e ter feito o segundo tempo melhor contra o RT com a entrada de um jogador que estreou, que no caso é o Bruno José, e com modificações na equipe, está dentro desse contexto, desse processo de que ainda é a construção de um time. Mas aí, André, se acontece um revés, como que vai explicar que apenas no quarto jogo se tem uma eliminação para o São Raimundo, que é um time de menor expressão? O imediatismo não permite, na verdade, né? Talvez, caso aconteça, eu acho muito difícil acontecer, mas caso aconteça, é muito provável de nós virmos aqui no dia seguinte e dizer que é inadmissível, etc. Tal. Mas no quarto jogo, né? E aí a gente pode pegar até o exemplo do Atlético do ano passado. Ele foi lá contra o Afogados da Engazeira, não era a mesma fase, né? O Atlético já havia superado o Campinense na fase anterior. Acho que era a segunda. Só não lembro se ainda tinha... Não, era a segunda. Foi na segunda fase. Então, e perdeu para o Afogados da Engazeira. Sim. E era o quê? O quinto, sexto jogo do Dudamel, que na verdade que desde o início não havia dado indícios de como seria o trabalho, né? A gente tinha muito mais embasamento para falar do trabalho do Dudamel do que do Felipe Conceição, né? O Felipe Conceição esteve aqui na América, desenvolveu um bom trabalho, terminou a Série B pelo Guarani, fazendo também um bom trabalho, podemos dizer assim, né? Mas é apenas o quarto jogo, em que qualquer resultado ele é realmente possível, André, não é clichê não, porque é um time que ainda está se conhecendo. É claro que o Cruzeiro tem, entre aspas, a obrigação de superar o São Raimundo, mas eu não me espantaria se avançasse jogando mal. Quem fez ano passado aquela leitura de jogo sobre o São Raimundo? Eu estava vendo que é uma folha salarial na casa de R$90 mil mês e só disputou um jogo em 2021. E perdeu. Porque às vezes as pessoas vão falar assim, não, mas o Cruzeiro disputou 3. Não. A gente está falando do ano de 2021 e não da temporada. Você pega o restante da Série B. Exatamente. Né? O restante da Série B, o janeiro aí da Série B, já o Campeonato Mineiro. O São Raimundo fez uma partida pela Copa Verde, se não me engano, contra o Galvez. Eliminado. Perdeu de 4-3, jogando em casa. É a segunda partida do ano. Treinador internado com Covid. E claro que a gente traz o ano passado para poder ilustrar o adversário,
mas o momento do Cruzeiro era outro, o treinador era outro, e a equipe desse ano é melhor do que a do ano passado que foi lá. Dá para esperar alguma coisa, Gomide? Você que observou o São Raimundo ano passado, dá para trazer um olho nele? Ou não tem nem que ele não mesmo? assisti a partida ainda, viu, André, desse ano, do São Raimundo. Até quinta-feira faremos a lição de casa. Boa, boa. Ô, Vinícius Gris. Pelo menos vai ter muitos gols, viu, Gomide, para assistir. 4x3, né? Pô, Animado o jogo foi aberto. Ô, Vinícius Gris, o Léo Gomide falou uma coisa interessante, de que o segundo tempo do Cruzeiro contra o RT, e me parece que isso é consenso, acabou sendo melhor do que o primeiro. Para essa partida contra o São Raimundo, você acredita numa formação tática diferente? Pode ter alguma novidade aí por parte do Felipe Conceição? O que você acha? Eu acho pouco provável imaginar que o Felipe Conceição vá mudar muito. Taticamente, ele não fez mudança ainda, né? O Cruzeiro jogou na mesma plataforma tática os 270 minutos que teve até agora, sob o comando do Felipe Conceição. Mas mudanças de peças a gente pode ter algumas, né? Eu tenho, por exemplo, dúvida com relação à situação ali do meio-campo, né? Se ele vai continuar com o Claudinho, se ele vai voltar com o Marcinho, que entrou de certa maneira bem, fez o gol e tudo mais. Acho que continua o Claudinho. E acho que a dúvida principal é nas pontas, né? Ele tem a volta do Felipe Augusto, que não jogou por estar suspenso no último fim de semana, que foi titular nas 2 primeiras rodadas e que eu acho que vai voltar ao time. Eu imagino o Felipe Augusto retomando a vaga no time titular, mas não tenho certeza com relação ao William Potker, né? Que é um jogador que ele vem também insistindo, tentando render, mas que tanto o Ayrton quanto o Bruno José mostraram mais quando estiveram em campo do que o William Potker, né? Então não me surpreenderia se ele fosse para esse jogo de quinta-feira com o Ayrton de um lado e o Felipe Augusto do outro, mantendo o William Potker aí como uma opção de banco e o Bruno José, que estreou depois, também. E lá na frente, embora o time tenha melhorado, a gente falou um pouco a respeito disso ontem, né? Eu acho que o time do Cruzeiro tem rendido melhor com um centroavante um pouco mais fixo, mas eu acho que o próprio Rafael Sobis pode ficar um pouco mais fixo, né? Se o Felipe Conceição tivesse a mesma leitura que eu e quiser um centroavante lá mais preso, não necessariamente ele precisa optar pelo Thiago ou pelo Marcelo Moreno. Ele pode pedir ao Rafael Sobis, que é um jogador experiente, que entende muito bem o jogo, que faz uma boa leitura do jogo, para ficar um pouco mais preso, para empurrar o adversário um pouco mais para trás e aí não precisar necessariamente fazer uma mudança de peças. Se eu tivesse que apostar, apostaria em uma mudança só em relação ao último jogo, com o Felipe Augusto entrando no lugar do William Potker. Nós fomos ao Twitter para ouvir os cruzeirenses, vamos ver o que o pessoal falou de time titular, já imaginando essa quinta-feira. Cruzeirense, tendo em vista os 3 primeiros jogos do Mineiro, qual deve ser o time titular do Cruzeiro? Comente com a hashtag DDBMG. Algumas respostas, Renato Gomes. Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon, Matheus. Já tirou o Ruxo de cara. Adriano, Claudinho, Marcinho, ou seja, tirou o Matheus Pereira. É o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, opa. Matheus Pereira tá na lateral esquerda ali. Bruno José, Ayrton e Marcelo Moreno. Caramba, sacou um Sobis. Boa tarde a todos e parabéns, Gomide, por ser coerente e atencioso com os telespectadores. Olha, que isso, rolou uma troca de conversas. Eu acho que esse rapaz estava correndo hoje pela manhã e me cumprimentou. Aí, opa, retribuí de volta. Eu acho que é ele. Se não faz for, sentido. Mas se não for, obrigado da mesma forma. Diego Ribeiro, Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon, Matheus Pereira. Também sacou o Ruschel. Adriano, Matheus Barbosa, mantido. Marcinho, sacou o Claudinho, então. Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis. Caramba, mudou muito o time. Adir Daniel, Fábio, Alan Ruschel, Cáceres. Então, só também fora de ordem, mas Cáceres, Manuel, Ramon, Alan Ruschel. Matheus Neres está machucado, né? Deve ser um Barbosa, deve ter que colocar aí. Pode ser. Com o Adriano. Não, mas na verdade é porque eu acho que a pergunta foi como, tipo, qual vai o seu time titular. Não necessariamente entenderam que era para o próximo jogo. Pode ser. Boa teoria. Marcinho, Ayrton, Bruno José e Marcelo Moreno. Me chama a atenção, vamos fechar com essa aqui, então, Diogo Eduardo. O time ideal seria Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon, Matheus Pereira. Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Claudinho, Sobis e Marcelo Moreno. Pô, isso é bem diferente. Tirou todo mundo da beirada. Tirou todos os atacantes aí. Você, Jota, mas eu tô percebendo algumas tendências. O Potker não apareceu em nenhum time. O Ruschel apareceu em um.
Que mais? O Matheus Barbosa acabou oscilando, alguns times entraram. A mudança saíram. está nesse meio e nessa parte da frente também, né? Muita gente colocando ou Moreno, ou colocando Bruno José e Ayrton. Tá tendo essa alteração. Agora, me chamou a atenção o Matheus Pereira, sim, porque o Alan Ruschel fez 3 jogos pelo Cruzeiro. Sim. Eu entendo que pode estar abaixo fisicamente, eu sei que o grande ativo do Cruzeiro hoje no time são os dois, Adriano e Matheus Pereira. E o Matheus Pereira rendeu muito bem ano passado, mas para fazer uma avaliação quanto ao Alan Ruschel, porque eu já estou vendo muita gente meio detonando o Alan Ruschel. Muito cedo, gente. Aliás, nós não vimos 90 minutos do Alan Ruschel, né? Porque está sempre sendo substituído. Isso não quer dizer que ele mereça ser titular ou seja intocável de forma alguma. Eu entendo essas substituições e até prefiro o futebol do Matheus Pereira. Só acho contra nós enterrarmos o atleta, ou também já cravamos que não serve e não presta, com apenas 3 partidas. E eu estava vendo aqui, o André, muito diferente aquele Cruzeiro do 2-2 do ano passado. Nossa. Só Fábio e Adriano. O Adriano jogou. Agora, olha, Fábio, Edilson, Kaká, Léo, João Lucas. Edu, que inclusive foi expulso, fez o gol. Adriano, Maurício, Jonathan Robertson e Alexandre Jesus. Quem fez o outro muito gol nesse diferente. jogo? Alexandre Jesus. Alexandre Jesus. Nossa. Só Adriano e A Fábio. grande maioria nem está no Cruzeiro, né? Nem o time que mudou. Esse time todo, quase todo saiu já do clube. Não, tirando o Fábio e Adriano? Tem o Léo, que ainda está aí, está machucado, mas É. não está à disposição. Não, Provavelmente Não, alguém só que o entrou resto durante todo- o jogo também pode ser que esteja não, no aqui ó, Judivan não está mais, Jonathan, Arthur Também não. não está mais, Pedro Bicalho Não tá não mais. está mais, Robertson, não, só o Adriano e o Fábio que estão. Escala CJ Conceição. Escala seu Cruzeiro aí pra quinta-feira. Com o que tem aí? Vai de Vitorino, Já começa o boleio. Vou causar. Fábio Cáceres, Manuel Ramon e Alan Ruschel. Ó. Eu deixaria ele jogando ainda. Apesar do Matheus Pereira já tá dando certo, mas Tá dando meu lateral tá dando certo. Não passou ainda não. Alan Ruschel. Adriano. Matheus Barbosa. E Claudinho. Bruno José, Ayrton e Sobis. Léo Gomide. Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon, Alan Ruschel, Adriano, Marcinho, Claudinho, Ó, ousado, gostei. Ayrton, Sobis e Bruno José. Tá. Eu tava pensando aqui. Tirou o quem- Matheus Barbosa da É, minha escalação. Não, porque como você não terminou com o Sobs, eu fiquei pensando, falou algum centroavante. Vinícius Gris. Meu time é o do CJ, ele acertou dessa vez. Ele acertou. Por incrível que Eu pareça. gosto da humildade. Você Dessa vez. Aí o Você Felipe, já acertou dessa vez. aí o Felipe Conceição, escala esse time, toma de 5-0, você vai falar o quê? Não, mas aí você toma de 5-0 do São aí o- Raimundo. Aí o erro foi Não, na, porque como é que aí o acertou? erro foi na palestra, não foi na escalação. Ô, André, acho que para esse jogo não acho muito improvável, para não dizer impossível. Mas eu não descarto de futuramente o Matheus Barbosa passar a ser um concorrente do Adriano e do Matheus Neres. E fazer a função ali do primeiro jogador na frente da zaga, né, no momento da saída da bola. E Gomide quer emplacar Claudinho e Marcinho junto. É, Não ele quer adianta. mesmo. Vai, que enquanto não sair isso aí, ele não vai ficar Desde ontem, feliz. Gomide. Mas a gente Não. discutiu muito essa Não. questão do Não Matheus consegui isso aí. Barbosa Não, por exemplo. estar jogando como um meia. Eu acho Mas que- esse não é um eu acho jogo que meio que, para eu pelo acho- menos no Não, primeiro pra tempo esse- você dar uma segurada? Não, para esse jogo não. A teoria do Gomide, ela Uma suspensão do Adriano hoje. Quem jogaria? já... O Matheus Neres machucado, né? Tem o Jadson. Né? E tem uma mas outra, não, mas eu acho e que tem uma seria outra o opção, que é o Jadson fazendo- Ramon jogando de volante, já jogou. Ah, não. Mas Colocaria o Eduardo Brock. Não acho que vai jogar com o Felipe Conceição assim, não. Não? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que pode acontecer isso que o Gomide está falando, do Matheus Barbosa jogar fazendo a função ali do primeiro volante. Acho que ele tem característica para isso. Mas eu acho que não vai acontecer porque não tem outro com a característica dele para fazer o que ele está fazendo. Porque aí a única opção vai ser jogar Marcinho e Claudinho, que é a dupla que o Gomide quer emplacar, mesmo sem admitir isso publicamente.
Não, admitiu, eu coloquei eles na minha escalação. Porque não tem muita outra opção, né? Porque sai o Claudinho, sai o Marcinho, tem o Jadson, que entrou nessa função no final de semana, mas não tem muito outro. Então eu acho que ele perderia ali uma peça importante no lugar onde ele já tem 2 para disputar uma vaga. Mas não descartaria eventualmente acontecer, não. Ao longo da semana a gente ainda vai ter mais a quarta e a quinta para discutir e vamos também contar com a observação cuidadosa do time do São Raimundo, apenas um jogo no ano, mas mesmo assim dá para ter algumas ideias.